O nosso ponto em questão gira em torno do fato de que há duas tendências fundamentais. Uma, das pessoas considerarem que a astrologia é determinista, ou que a astrologia tem que prever as coisas tais quais elas deverão acontecer, senão o astrólogo não é bom. Mas se vocês param um pouco para pensar nesta afirmativa, nós vamos chegar à conclusão que a única função da astrologia seria, nesse caso, tragicamente, tirar o sono das pessoas com previsões inexoráveis, inevitáveis. Então, qual seria a utilidade da astrologia se não deixar a pessoa preocupada já de véspera? Né? E, portanto, eu temo que seria um desserviço. O outro extremo é dizer que a astrologia não funciona ou de que não há destino nenhum para as pessoas, que tudo vai ao acaso, e isso está geralmente ligado a uma corrente mais ocidental e, em geral, materialista de enfoque da vida, que é pobre na sua abrangência existencial ou na busca de um significado para a existência, salvo apenas buscar o prazer imediato e poder, talvez, usufruí-lo o quanto antes, porque a morte está próxima e aí nós não temos mais horizonte. Então, esses são os dois extremos que frequentemente nós vamos encontrar. E a nossa proposta hoje é tentar demonstrar, a partir das pesquisas feitas e publicadas, de que nenhum desses dois extremos é correto e que provavelmente a verdade se encontra, se eu posso assim chamar, num meio termo. Nós temos sim algum tipo de destino, algum tipo de tendência, como a direção, vamos dizer, do vento que sopra e empurra o iate, o barco à vela, o que seja, numa determinada direção. Isso significa que o barco é ingovernável? Isso significa que nós não temos nenhuma alternativa? Eu acho que isso seria um grave equívoco. Vejam, no caso, se nós até ganhamos eu digo os brasileiros, né? Ganhamos uma medalha de ouro recentemente nessas qualificações relativas ao iatismo em Olimpíada. E isso é para nós um motivo de honra. Mas eu suponho que para todos os concorrentes, eu sei lá, mais de 20, eu confesso não ter acompanhado a prova na ocasião, mas com certeza não era um ou dois, não seria o caso trágico daquele personagem que correu sozinho e chegou em segundo lugar. Neste caso, entre 20, eu vou supor, e sem falar de todas as classificações prévias, devo admitir que as condições de vento eram iguais para todos, devo admitir que as condições marítimas, lacustres, sei lá exatamente como era a prova, eram também iguais para todos. Então, se as correntezas das águas ou dos ventos eram iguais, um chegou na frente dos outros, provavelmente porque ele tinha mais aptidão, supondo que as embarcações fossem todas iguais, o que também é regulamentado dentro de certas especificidades que são condicionadas pelo concurso. Não é verdade? Então, por que ele conseguiu chegar na frente dos outros 19, por hipótese? Ele teve algum aproveitamento melhor das oportunidades que as correntezas do vento e as correntezas da água ou das águas ofereciam a todos, eu vou supor, igualmente. Estou correto na minha suposição? Quizá haja pequenas variações para quem começou a prova, para quem terminou aí,
nada é igual na natureza, também seria um exagero, nós pretendemos isso, mas nada que fosse significativamente diferente, porque a prova foi realizada no mesmo dia para todas as pessoas e ao mesmo tempo, não é? Então pode ser que um segundo depois o vento soprou um pouco diferente, um já estava na curva, o outro ainda estava na reta. Essas questões podem acontecer numa prova, mas em princípio, todos estão fazendo a prova simultaneamente e, portanto, por que um conseguiu um melhor desempenho? Então vocês vão entender por que eu estudei mapas astrais de irmãos gêmeos nesse trabalho. Se os dois recebem praticamente a mesma influência astral, astrológica, e ainda assim, vamos supor, há diferenças razoáveis do destino de um e de outro, nós estamos a demonstrar que as pessoas são talvez capazes de, com as suas escolhas, alterar ao fim, em alguma medida, o seu destino. Claro que há certas condições que estão marcadas. Hoje em dia existem até algumas cirurgias para trocar de sexo, mas aí a pessoa já não consegue gerar, tá? Ela fica estéril. Automaticamente eu devo crer que algumas coisas do nosso corpo não podem ser mudadas facilmente. Os pais com os quais eu vou nascer, a família onde eu fui educar, essas coisas me são dadas a um ponto tal que quando eu desperto na vida para, quem sabe, tentar remodelar ou refazer a minha personalidade, eu já estou, em grande parte, absorvido ou influenciado por essas características que me foram dadas no nascimento. Então, as condições de nascimento de uma pessoa, quer nós consideremos a influência astrológica ou não, elas automaticamente já determinam um certo karma ou uma certa condição de tendência ou influência. Nós não podemos simplesmente modificar o nosso bel prazer. Não é verdade? Então essa é a primeira questão que eu gostaria de situar. Só que a palavra karma, evidentemente, está sugerindo, vocês conhecem, a expressão se tornou popular até já nas nossas novelas, de que, proveniente da filosofia oriental, significa do sânscrito ação, mas subentende a reação, a consequência que vem junto com uma determinada ação. E, na verdade, frequentemente significa, mais especificamente, uma reação que vem de outra encarnação, portanto, o karma subentende na filosofia oriental a doutrina da reencarnação, e que vai condicionar as condições deste nascimento. Faço-me claro, eu suponho, no sentido de que, caso contrário, nós vamos ter que admitir de novo que o nascimento aconteceu de uma maneira aleatória, ao acaso. E aí nós vamos introduzir um fator de injustiça cósmica. Por que uns nascem atletas e outros nascem com limitações físicas? Por que uns nascem gênios e outros nascem com limitações mentais? Às vezes até na mesma família. Uns nascem na riqueza, outros nascem na pobreza, uns nascem com favorecimentos para o seu estudo, outros nascem em condições que levam provavelmente a muita dificuldade para a pessoa desenvolver algum conhecimento. Então, convenhamos, há tamanhas diferenças, há tamanhas diversidades nas condições de nascimento de uma pessoa, seja por condição social, por costumes, pela família, pela cultura, todos esses fatores constituem a nossa personalidade, particularmente o DNA, né? As condições até de saúde que nós vamos herdar, eventualmente condições raciais e outras que podem, em determinados ambientes, fazer a diferença, não é? Tornar mais fácil ou mais difícil o deslocamento daquela pessoa naquele meio ambiente, naquela cultura, naquela situação de convívio humano. Então, todos esses fatores, de alguma forma,
condicionam o nosso nascimento. Se eles já condicionam a partir do nascimento, eu só tenho duas opções. Ou eu atribuo isto a um acaso, e aí eu vou talvez ficar revoltado com a vida e a natureza, ou eu atribuo isto a alguma intervenção divina, das quais uma é tradicional no cristianismo, nós a atribuirmos isso a uma vontade de Deus e não se discute, e a outra é muito comum na tradição oriental, admitir que são o karma da pessoa gerado em outras vidas resultou nesta situação para esta vida. E é disso que nós falamos no mapa astral. O mapa astral fala do karma maduro de um indivíduo, que é essa fatia, vamos chamar assim, que corresponderia ao que nós vamos ter como uma espécie de currículo de experiências nesta encarnação. Só que em dois irmãos gêmeos, com uma diferença, por exemplo, de 5 minutos na hora do nascimento, e eventualmente com o mesmo código genético, se eles forem gêmeos idênticos, nós não vamos ter nem cientificamente como explicar essas diferenças. Alguns vão atribuir a condições psicológicas, mas é difícil porque às vezes até os pais confundem uma criança com a outra, então querendo dizer que um foi aceito e o outro foi rejeitado. É um pouco, às vezes, exagerar quando até as roupinhas são iguais. E devo dizer que o caso me interessou desde cedo, porque a minha mãe tem uma irmã gêmea. Então esse questionamento sempre me atingiu muito de perto. Como teria sido se eu fosse filho da outra? O meu pai, por exemplo, nasceu no dia 4 de agosto de 1930. Se eu não me engano, 5 de agosto de 1930 foi o nascimento do Neil Armstrong. Então, e se eu fosse o filho do Neil Armstrong? Teria nascido nos Estados Unidos, hoje provavelmente seria um astronauta, ou já teria sido trancafiado por falta de disciplina, alguma coisa parecida. Mas com certeza o meu destino teria sido muito diferente se eu tivesse nascido em condições. Não sei se vocês já especularam sobre essas questões na vida de vocês. E a especulação é inevitável quando vocês têm duas pessoas que nasceram 5 minutos uma depois da outra. Todas as condições circunstanciais parecem as mesmas. Os mesmos pais, a mesma família, o mesmo colégio, fizeram o mesmo curso universitário. Enfim, eu fui acompanhando a vida das duas. Uma quebrou o braço num ano, outra quebrou no ano seguinte. Uma noivou num ano, outra noivou no ano seguinte. Sim, foram andar de patins e tal. Enfim, não vou entrar na questão da habilidade. O fato é que acabaram quebrando o braço andando de patins. Uma foi para a cirurgia num ano, outra foi para o ano seguinte. E assim, vários fatos entre a minha mãe e a minha tia têm 1 ano de diferença. O fato que eu pude observar. E eu recomendo que vocês mesmos façam a pesquisa, não é para acreditarem no que o Ricardo disse, daí deriva o título do nosso livro, A Ciência da Astrologia. A ciência deve ser alguma coisa que, mantidas as condições de controle, deve haver o mesmo resultado. Sob condições de observação, deve-se conseguir demonstrar a mesma tese. Evidentemente, nós não tivemos verba nem tempo para acompanhar um número estatisticamente significativo de casos. Nesse sentido, nós estamos aqui a indicar ou sugerir uma direção de pesquisa, quem sabe até, e por que não, para gerações futuras. Porque é diferente, por exemplo, da pesquisa de Michel Gauquelin, que talvez seja o melhor trabalho científico conhecido em astrologia. O Dr. Michel Gauquelin fez um cálculo em cima de 40 mil mapas astrais, mas ele conseguiu uma coleta de dados significativos, porque no cartório nós temos a certidão de nascimento que traz a hora de nascimento, o dia e a cidade, que é basicamente o que ele precisava para fazer a pesquisa. Só que ele escolheu um fator interessante. Ele escolheu que profissão a pessoa viria a escolher depois.